Olá, esta é a Escola Radiante, uma ferramenta para dinamizar a sua experiência como estudante da Bíblia. Nesse nosso encontro, nós vamos abordar aqui, na sequência que Paulo faz na sua carta aos Efésios, a apresentação que ele dá da igreja como a noiva de Cristo. E surge alguns aspectos, né, alguns destaques que serão tocados, mencionados, e um texto que tomou uma nova luz, uma nova roupagem, com base nessa comparação aí, nessa apresentação da igreja como a noiva de Cristo. Então, nós vamos aos destaques e a gente vai colocando o paralelo desse texto com uma nova luz. Primeiro é que Cristo, ele ama a sua igreja. E Paulo diz que ele se entregou por ela. E é da mesma forma que esse amor sacrificial que Cristo tem pela igreja é o amor que se espera dos maridos, dos esposos à sua esposa. Depois, há uma questão que nos dias de hoje não é muito comum. Na verdade, vamos pensar na nossa cultura ocidental, ela não faz muito sentido, que é a questão do dote. Como é que funcionava essa relação do dote no, no contrato de casamento? Era esse negócio, era o contrato de casamento. Ok. Em algumas culturas, ainda o dote é parte do processo de negociação. O homem que pretende casar-se, ele precisa desembolsar uma boa quantia, como se estivesse comprando a moça com quem ele vai se casar. E Paulo recorre a isso aí. Parece até que ele não ficou muito longe das expectativas de Ezequiel 16, de 1 a 14, em que, de fato, é descrito um homem comprando uma mulher. Na verdade, é uma menina, uma criança, uma menina abandonada, que é adquirida por um homem. E ele faz isso por amor. Interessante. O amor já está presente neste caso. Mas por que o senhor está falando que o homem ali em Ezequiel adquire aquela criança, aquela noiva por amor? Ela não era bonitinha? Não era uma gracinha? Olha, é o seguinte, eu tenho um amigo que diz que recém-nascido é feio. Que todo recém-nascido tem cara de joelho. Olha, é que tem uns joelhos até bonitinhos, mas a maioria Mas tem. não é muito legal. Então tem gente que despreza a beleza infantil a esse ponto. Ok? Se você não leu ainda esse texto de Ezequiel 16, eu recomendo, viu? É muito interessante. Porque ali fala que a criança foi largada, abandonada lá. Não tiraram o cordão umbilical dela, não lavaram ela, não fizeram nem tratamento dela. Estava lá no campo, lá soltinha, perdida. Acho que era para morrer mesmo, né? Olha, o negócio é interessante, né? Além de não ser bonita, ela tinha aspecto repugnante, porque aquelas secreções que vêm junto, que vêm do parto, estavam prevalecendo
não somente as secreções claras, mas até o sangue também, né? E ele é sinalizado como estando presente na cena. É verdade. Então, realmente é uma. Não tinha nada que recomendasse mesmo. Talvez essa visão traga um olhar diferente, né? De como a igreja era antes de Cristo e de como ela se tornou depois de Cristo, porque Cristo não deixou ela do jeito que ela estava. Ele investiu tudo quanto foi necessário. Qual que foi o dote que foi pago pela noiva? Neste caso aqui, é a vida do próprio noivo. Ok. Ele compromete a sua existência para dar a ela as garantias que ela não obteria em outras circunstâncias. Muito bem. Existe uma história, a gente não sabe se é uma história real, John Lingo, é isso? A Johnny Lingo é uma história muito interessante. Na verdade, eu acredito que seja uma coisa assim de ficção, né? E o tal do Johnny Lingo, ele, ele promete a uma menina muito feia que vai voltar. Eles se conheceram, né, em circunstâncias em que ele era desfavorecido e ela também não era favorecida porque ela era muito feia. Ah, e aí ele se compromete de voltar. Ah, e no começo da conversa entre dois meninos, o menino e a menina, ele promete dar um par de galinhas ao pai dela como dote de casamento. Nossa, aí, um par de galinhas, acho que, acho que o dote estava meio baixo. Só tem uma coisa, quando ele vem executar o pagamento do dote, ele na verdade traz 7 vacas, que era a moeda mais importante que havia naquela região do sul do Pacífico. Mas 7 vacas era pouco ou era muito? Era muita vaca. Ou Naquela aldeia em que Mahana, a eleita, morava, a mulher que foi comprada por maior quantidade de vacas foi comprada por 5. Nossa. Ah, Então Johnny apostou tudo e mais um pouco. tudo e mais um pouco. Muito bem. A gente pode deixar o link depois na descrição com Pode. o filme, né? É bem engraçado, bem interessante. É em espanhol, né? Está em espanhol, está em francês também, mas em português não tem. Dá para aproveitar bastante, né? No espanhol dá para bem aproveitar. interessante. Aham. Muito bem, a gente vai deixar lá na descrição. Muito bem. Seguindo, então, Cristo prepara a sua noiva. Ele lava a sua noiva, purifica a sua noiva para o encontro com ele, para o enlace. E essa é uma referência a uma cerimônia, a um rito que é muito comum na igreja. Qual que é essa cerimônia? Olha, tem o dia da noiva, né? Ah, Que é usual hoje e geralmente envolve a pessoas amigas e familiares da noiva. Ou ainda profissionais que trabalham com a área de estética. mas Né? pode tomar suco de maracujá no dia da noiva? Eu não sei, depende da noiva. E fazer massagem relaxante, assim. Pode ser que ela adormeça e se transforme na feia adormecida. Mais como é que é? Tomar um banho relaxante ali numa jacuzzi. Talvez possa fazer um dia ou uns dias antes, né? Melhor do que no dia Melhor do que no dia dito, propriamente né? dito. Porque de repente pode dormir lá no altar, né? Não é incomum, não. Fica a dica. Muito bem. Então, Cristo também comunica a palavra da promessa. Oh, sim, mas qual que é a cerimônia? Provável referência.
do dia da noiva aí, dessa limpeza, dessa purificação? A purificação é o batismo. Ah, ok. Muito bem. Então, é, Cristo então limpa a sua noiva, purifica a sua noiva através das águas do batismo. E ele também comunica uma promessa, uma palavra da promessa, a palavra da promessa para a sua noiva. A promessa qual é? Voltar. Ok. Tá? Ele é o noivo que se ausenta, mas promete retornar. E ele é um noivo honrado. Ainda não voltou, mas acerta-se o dia quando ele vai cumprir a sua palavra, a sua promessa. Muito bem. E, ao fim, no encontro da noiva com o noivo, como que a noiva se apresenta? Ela ainda lembra aquela sua origem repugnante ou como ela está? Não, na verdade, ela é descrita como fabulosamente bonita e surge em esplendor impecável. Cristo não só lava a noiva, ele também a prepara e adorna. Então, é uma coisa bem ampla. Né? Ela não é uma qualquer. É a noiva do Cordeiro, daquele que foi também nomeado o cabeça da igreja. Muito bem. Então, a noiva de Cristo, preparada por Ele, comprada por Ele, em breve se encontrará com Ele para nunca mais se separar. Interessante é que naquela economia lá, os padrinhos, amigos, se ajuntavam na casa do noivo, né? E saíam em direção da casa da noiva, dos pais da noiva, para buscá-la e levá-la, juntamente com eles, para a casa onde eles iriam morar. E aqui tem toda uma simbologia envolvida. Tá? Os anjos com ele, tá? Virão, tá? Saindo da casa do noivo, virão em direção à casa da noiva, que está nesta terra, para reunir-se a ela, aos seus familiares e aos seus amigos, para irem daí de onde estão, desta terra, para um local totalmente novo e de alto valor. Onde as bodas terão sua ceia em companhia, onde todos se reunirão para celebrar, né? Isto. O convite está feito. A celebração só é completa se você estiver lá também. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você. Tomara possamos nos encontrar nesse grande evento.